Meus irmãos, esta reunião, esta aula de hoje, né? Nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, não somente para os que vão se batizar, todos que vão se batizar deveriam estar aqui, né? Foram convidados para estar aqui. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa que ela até estava pensando em se rebatizar. E eu perguntei por quê. E a pessoa falou, porque quando eu me batizei, ninguém me explicou o significado do batismo. A pessoa simplesmente foi levada, né, por alguns colegas que disseram, né, vamos lá, vamos se batizar, vamos fazer parte do grupo, mas não explicou a importância. Então, seria bom que todos aqueles que vão se batizar pudessem estar aqui, não somente eles, mas também aqueles que são batizados, que precisam compreender melhor esta doutrina, e também os obreiros, né, porque eles vão estar no dia atuando, trabalhando, e hoje vai ser uma aula não só de conteúdo bíblico, mas também de orientação sobre o batismo na próxima semana. Então, para começar, né, nós temos duas ordenanças que foram dadas por Jesus à igreja. Somente duas. É o batismo e a Santa Ceia. Jesus, ele primeiro, né, ele ensinou acerca do batismo, e depois, já quase no final do seu ministério terreno, Jesus também instrui os seus discípulos sobre a Santa Ceia. Estas duas ordenanças, elas são de natureza simbólica, ou seja, não há a necessidade de adotar estas ordenanças como se fosse uma determinação. Elas são de natureza simbólica. Por exemplo, né, a ceia. Eu vou falar rapidinho da ceia porque o nosso foco hoje é batismo. Mas só para a gente entender, a ceia o que é? Uma cerimônia na igreja de comunhão. Os discípulos estavam reunidos com Jesus e eles estavam ali ceando, né, estavam jantando em comunhão uns com os outros, embora que a Bíblia fala que junto com os discípulos estava também ali o diabo. Aí você vai falar assim, como, pastor? Foi Jesus que falou isso. Ele falou assim, dos que estão assentados aqui à mesa comigo, um de vocês é o diabo. E eles queriam saber quem era o diabo, né? E mais tarde descobriram que o diabo que Jesus estava se referindo se chamava Judas Iscariotes. Mas era uma reunião do quê? De comunhão. Então eles estavam reunidos ali, né? E Jesus, ele dá a instrução aos seus discípulos, lá em Mateus 26, do 26 até o 29, onde ele instrui os discípulos e fala assim, olha, vocês não vão mais comer comigo desse pão, nem beber desse cálice, até que nos reunamos novamente no reino de meu Pai Celestial. Então ali Jesus, ele deixa o que? Ele deixa ali uma instrução para os discípulos, que todas as vezes que eles se reunissem em comunhão para celebrar, para cear, eles deveriam fazer isso em memória de mim. A ceia do Senhor, ela deve ser celebrada, portanto, pela Igreja de Cristo, até a volta de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, do 26 até o 28, na verdade, todo o texto que compreende sobre a ceia do Senhor, nesta passagem de 1 Coríntios 11, vai do verso 23 até o 31. Mas tomando por base o 26 ao 28, Paulo fala assim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aí Paulo fala, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo
e o sangue do Senhor. Aí Paulo, no verso 28, ele chama a atenção dos irmãos para examinar a consciência antes de comer do pão e beber do cálice. O que Paulo estava deixando bem claro ali é que a ceia do Senhor, ela é uma cerimônia, né, de natureza simbólica que representa a comunhão entre a igreja e Cristo, e que antes de nós cearmos, a gente deve sempre fazer um autoexame. Se há em nós alguma, né, algum vestígio, alguma mancha em nossa consciência que nos impeça de tomar a ceia, nós devemos então pedir perdão ao Senhor. E ele fala e deixa bem claro que o fato de nós não discernirmos o corpo do Senhor, ou seja, a falta de compreensão do que significa este ato, é que leva as pessoas à morte espiritual. Então é isso que Paulo está falando sobre a ceia. Eu sempre estou ouvindo alguém falar assim: pastor, para tomar a ceia é necessário estar batizado nas águas? Nós vamos também falar um pouco sobre isso. E espero que vocês não se surpreendam com a verdade, né? Porque muitas vezes, eu me lembro que uma vez um irmão chegou para mim aqui nesta igreja e falou assim: pastor, eu não concordo que as crianças tomem a ceia do Senhor. E aí eu estava explicando para ele que a ceia era o quê? Era um jantar, era uma refeição. Aí você imagine, por exemplo, você reunir as pessoas para cear e deixar as crianças passar fome. Outro detalhe, a Páscoa, né, dos judeus. Quando eles celebravam a Páscoa dos judeus, e a Páscoa dos judeus, os cristãos participam da ceia, que tem o mesmo significado de resgate, de redenção, né? Toda a família participava da Páscoa. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas as crianças eram circuncidadas no 8º dia, né? Então sempre você vai ter os prós e os contras, mas nós vamos tentar falar um pouco mais a esse respeito. O batismo, que é o nosso foco principal hoje, ele consiste o quê? Na imersão do novo crente em água. Após a sua confissão pública de fé. Vamos pegar aquela passagem de Felipe e o eunuco. Primeiro, o eunuco não entende o que está lendo, ou seja, ele não tem uma compreensão do que significa o sacrifício de Jesus, do que significa a morte e a ressurreição de Jesus. Então ele está lendo, mas ele não entende. O que Felipe faz? Ele procura iluminar a mente daquele homem, ou seja, trazer a ele o conhecimento, a revelação daquilo que ele estava lendo. Ou seja, quando a pessoa vem para o evangelho, ela não conhece nada de evangelho. E aí ela vai ter um contato com a palavra de Deus. Olha a importância do discipulado. A importância de se instruir as pessoas sobre a palavra de Deus. Uma vez que a pessoa tem compreensão do que o evangelho significa, vem o segundo passo. Os dois estão caminhando, Felipe e o eunuco, de repente eles veem o quê? Água. E aí o eunuco fala assim: olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E Felipe fala nada, se você crê. Ou seja, ele tem uma clareza, uma compreensão do que é o evangelho, do que é redenção. Então ele é batizado. Por isso que nós não podemos, ou melhor, não devemos batizar pessoas que não têm uma compreensão do que é o evangelho. Porque vai acontecer exatamente isso. A pessoa, ela vai se batizar não porque crê em Cristo no evangelho. Ela vai se batizar porque tem um amigo na igreja, tem uma amiga na igreja, tem um colega, tem um parente, porque o pastor a obrigou, porque fazia parte de um grupo na igreja. E aí a pessoa fala: eu tenho que me batizar, que chato, mas fazer o quê, né?
Para fazer parte do grupo tem que ser batizado. Mas não é isso. A pessoa, para se batizar, ela precisa ter uma compreensão do que é o Evangelho. Outro exemplo bíblico. Quando Pedro está pregando para aquele povo, depois da descida do Espírito Santo, e ele começa a discorrer toda a Escritura, falando a respeito de Jesus, desde a promessa da sua vinda, seu nascimento, suas obras, a sua morte e a sua ressurreição. Quando Pedro termina de dar este esclarecimento às pessoas, o que é que as pessoas dizem para Pedro? O que nós temos que fazer para ser o quê? Salvo. Não é o que nós temos que fazer para ganhar dinheiro. Não é o que nós temos que fazer para fazer parte do grupo. Mas é o que nós temos que fazer para ser salvo. Qual é a resposta de Pedro? Vocês precisam o quê? Se arrepender e crer. Crer em Jesus. Então, a pessoa que vai se batizar, ela precisa desse encontro, desse momento que nós estamos tendo aqui, para que todos possam compreender e saber por que estão aqui. Porque muitas pessoas aceitam o Evangelho e depois de um determinado tempo se desviam. Porque, na verdade, eles não conheceram o Evangelho. Eles conheceram a igreja. Eles conheceram o ambiente, conheceram a religião cristã, mas não conheceram o Evangelho, que é a base, que é o fundamento de tudo. E por não conhecer, as pessoas se desviam e aí culpam quem? Vão culpar um líder na igreja, geralmente culpam o pastor, tá? Mas vão culpar, às vezes, o líder. Vão culpar uma pessoa na igreja. Vão culpar o ambiente. Gente, tem pessoas se desviando do Evangelho por coisas tão simples, tão banais como não tem ar-condicionado na igreja. Não vou mais na igreja. Se o teu problema é ar-condicionado, procura uma igreja que tem, uai. Mas se Jesus vale tão pouco, então é porque ainda não conheceu o Evangelho. Então o batismo, ele se dá após a confissão que a pessoa faz, mas não é aquela confissão de quem quer, levanta a mão. Vem aqui na frente, repita o que eu estou dizendo. Não é isso. Mas a confissão aqui é: se com a tua boca confessar e no teu coração você crer. Então é uma coisa conjunta, a pessoa precisa afirmar, eu creio, e ela precisa realmente crer no coração. Então aí ela será salva. Feito isso, então a pessoa vai se batizar. E o que é o batismo? É a morte e o sepultamento da velha natureza e a ressurreição para uma nova vida. Ou seja, quando nós nos batizamos, não é que você vai entrar na pia batismal e uma vez submergido nas águas, quando você colocar a cabeça para fora, você vai ter vão deletar aqui, sabe? Deus vai deletar da tua mente quem você era e vai nascer uma nova pessoa que não se lembra mais do passado. Não é isso. A nova vida aqui, ela se dá através do quê? Da profissão da fé, de crer no Senhor. E crer significa também estar disposto a obedecer o que a palavra de Deus diz. Quando você sair do tanque batismal, se você tinha algum problema que não foi resolvido, quando você sair de lá, o problema vai continuar, tá? Enquanto você não resolver, o problema vai estar lá. Se você tinha alguma situação que não foi resolvida, ela vai continuar. Então o batismo, na verdade, é uma simbologia, né? Olha, a partir de hoje eu estou declarando diante de vocês que a minha vida, ela agora está se revestindo do novo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. O batismo é uma condição também para se tornar membro da igreja. A igreja cristã, em sua maioria, elas seguem este padrão de que a pessoa, para ser membro da igreja, ela precisa ser batizada. Antes de se tornar membro, ela é uma pessoa que congrega na igreja. Então nós chamamos de
congregado. Ela é uma pessoa que às vezes ela até tem uma participação ativa em alguns ministérios, mas ela não tem os direitos legais que tem um membro da igreja, por exemplo, numa reunião, numa assembleia, de opinar e até mesmo de exercer a liderança. Embora isso, às vezes, também você tenha algumas aberturas para que pessoas, por exemplo, filhos de crentes ou jovens, crianças que foram criadas dentro da igreja, possam ter uma participação ativa, mas nunca exercer liderança. Vamos continuar aqui, falar um pouco sobre 4 definições do batismo. Essa aula promete, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas, na medida que eu for falando, levante a mão e questione. E se alguém também estiver em casa e quiser, pode também mandar a pergunta, nós vamos tentar responder. Primeiro, então, batismo é uma declaração. 4 coisas importantes do batismo. Primeiro, o batismo é uma declaração para o mundo exterior, ou seja, para as pessoas que estão de fora, de que houve uma transformação na tua vida a partir do momento que você declarou a sua fé em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o batismo, ele é o pacto, simboliza, né, o pacto, a aliança entre você e Jesus. É o momento em que você está declarando para as pessoas esta aliança, você está assinando ali aquela aliança através do batismo, dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Terceiro, o batismo é a declaração de fé do crente para todas as pessoas, para a congregação que ele faz parte e para as outras pessoas. E note bem que coisa importante. Esta declaração de fé, através do batismo, ela se dá em 3 níveis diferentes. Ela é uma declaração perante Deus que você está disposto a obedecer, a seguir a Jesus. É uma declaração perante os anjos de Deus e é uma declaração perante as pessoas. Então ela é de natureza espiritual e de natureza física. Espiritual e física, porque você está declarando no mundo espiritual quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, e você está declarando também no mundo natural quem você está seguindo, quem você está servindo. E em quarto lugar, o batismo, ele simboliza a morte do teu eu. Ou seja, a partir do momento que você se declara através do batismo, você está declarando, isso é muito importante, hein, gente? Você está declarando a sua morte para você mesmo e também para o mundo. Você está dizendo, como eu acabei de declarar há pouco, nas palavras de Paulo, você está dizendo assim: não vivo mais eu. Ou seja, é a morte do eu. Mas agora quem vive? Cristo vive em mim. Então o padrão de vida que você vai seguir agora já não é o teu padrão, é o padrão de Cristo. Lembra daquela perguntinha básica, né, que se fala no discipulado: o que Jesus faria em meu lugar? Ou seja, agora quando você tiver que tomar uma decisão, você sempre vai perguntar o seguinte: o que Jesus faria? Jesus xingaria? Jesus agiria com violência? Jesus ficaria quieto? Então vejam bem, é a morte do eu para que Cristo viva. E é a morte para o mundo. Por quê? Porque a partir desse momento o mundo não deve mais ter influência sobre você. Porque você é livre. Você não é mais escravo do mundo. Paulo fala assim: antes nós éramos escravos. Então a gente fazia aquilo que o mundo determinava. Nós éramos regidos pelos padrões do mundo. Mas agora o mundo não tem mais domínio sobre você. Você é regido pelo padrão de Cristo, pela palavra de Deus. Então é a morte e é também o quê? A ressurreição, o nascer de novo para uma nova vida. Ou seja, a tua vida agora
ela está escondida em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 até o 5. Depois vocês podem ler todos esses textos com calma, mas Paulo fala assim, olha, quando fomos batizados, nós fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Então, no momento que você imerge nas águas, você está ali dizendo, o domínio é de Cristo, né? Eu estou morrendo para mim, estou morrendo para o mundo. E aí ele fala assim, e isso para que, assim como Cristo ressuscitou pelo poder glorioso de Deus, nós também vivamos uma vida nova. Aí você levanta agora e fala, não, agora Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que quando vocês forem descer as águas de batismo, o oficiante ali, o pastor que estiver batizando vocês, vai perguntar se você promete ser fiel a Jesus. Se você realmente recebe Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Porque tem muita gente que quer Jesus como Salvador. Desculpe aqui, abre aspa, o cara que resolve tudo, fecha aspa. Pessoa que é Jesus, um Jesus resolvedor de problemas, solucionador de problemas, mas não quer Jesus como Senhor. Ou seja, não faz o que ele manda, mas quer o que ele pode dar. Então, por isso que sempre é perguntado se você aceita, se você recebe ele como teu Senhor e Salvador. No batismo, né, o significado e o propósito do batismo. Então, no batismo, nós nos identificamos publicamente com a morte e com a ressurreição de Jesus. Mas um detalhe importante, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que mostra o seguinte, que não é o batismo que dá a nova vida, mas é o ato que demonstra que a pessoa se propõe a andar em nova vida. Vou repetir para você entender. Não é o batismo que vai dar nova vida. Quer dizer, eu me batizei, aí houve aqui, sei lá, o Espírito Santo implantou um chip na minha mente agora, e quando eu saio dali, né, eu vou pensar diferente. Não é isso. Não é o batismo em si, mas é o ato. Esse ato mostra que a pessoa está disposta a viver uma nova vida em Cristo. Pedro fala assim, aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo, aí Pedro fala, não é o lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Quer dizer, eu estou me comprometendo com Deus, de que realmente eu vou servir ao Senhor. Então, deixando bem claro aqui que se você já é salvo, mas ainda não foi batizado, você deve obedecer a palavra do Senhor através do batismo. Ou seja, se você, o que demonstra, né, que você realmente se declarou, vamos imaginar que a gente faça aqui um negócio, eu vou fazer um negócio aqui com o Antônio. E aí a gente firma um acordo verbal. Mas para que esse negócio tenha um valor legal, o que precisa? Contrato, que deve ser assinado e deve ser reconhecido, né, para poder ter valor legal, senão não tem valor. O Antônio vai dizer assim, mas eu fiz um acordo com o pastor, e o pastor vai dizer, não, comigo não. Rapaz, mas a gente conversou, não lembro. Então precisa o quê? Assinar, protocolar, reconhecer isso. O batismo é este ato que dá autenticidade ao que você está declarando. Eu amo a Cristo. Então, quando a pessoa fala assim, eu amo a Cristo, estou disposto a servir a Cristo, mas eu não quero me batizar ainda, sendo bem sincero, você não ama a Cristo. Você acha que ama. Porque se você ama e se existe verdade, você não tem por que esperar. Se você tem consciência de quem é Cristo, se você conhece a Cristo realmente, o próximo passo de toda pessoa que conhece a Cristo, que recebeu a Cristo, é autenticar essa fé, declarar essa fé publicamente. Essa identificação se dá através do batismo, que é o ato de imergir
nas águas. Quando João apareceu em cena, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, qual era a mensagem que João pregava para aquelas pessoas? Arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Então ele exortava as pessoas a se arrepender e a se submeterem ao batismo. Então, quando as pessoas elas se arrependiam, o ato, né, que ia autenticar, né, dar autenticidade, selar aquele arrependimento perante Deus e as pessoas, era o batismo. Quando Jesus veio em seu ministério terreno, né, vejam bem, o próprio Cristo, alguém vai dizer assim, Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus decidiu se batizar? Você já fez essa pergunta? Que se o pecado é para remissão, né? Aliás, o batismo é uma declaração de arrependimento, né? Então, o batismo é para quem está se arrependendo e se declarando viver uma nova vida. E Jesus, como é que vocês explicam isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não tinha pecado. Mas por que ele faz isso? Para que se cumprisse nele a justiça de Deus. Porque lá em Isaías capítulo 53 diz que ele tomou as nossas dores. Então Jesus não tinha pecado, mas ele assume a nossa condição. E para que a justiça de Deus fosse feita, ele se coloca em nossa condição, mesmo não tendo pecado. E ele passa por todo o processo, como que querendo, né, dizer, eu digo querendo dizer porque isso não está explícito no texto, mas como que querendo dizer, olha, todos vocês que querem viver esta nova vida, vocês precisam também passar pelo mesmo processo. É só a gente lembrar daquela recomendação de Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, que ele fala assim, aquilo que eu fiz, vocês devem fazer também. Então, por isso que o batismo, ele é uma ordenança bíblica que toda pessoa que aceita Cristo deve cumprir. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Até aqui está tudo bem? Vocês têm dúvidas? Não? Quando a igreja nasce a partir do Pentecoste, o que nós vamos ver? Imediatamente após a pregação, né, a exposição do Evangelho e o arrependimento, se seguiu o quê? O batismo. As pessoas, elas então declararam que estavam arrependidas através do batismo. Aí uma coisa interessante, deixa eu ver aqui que eu tinha marcado, que é importante falar, assim, em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro fala para as pessoas assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Esse versículo, ele deu margem para que alguns cristãos, principalmente os cristãos católicos, né, durante muito tempo, hoje esse pensamento também está se mudando, até na própria Igreja Católica, mas com ressalvas. Esses cristãos, eles criam que o batismo, na verdade, gerava a regeneração. Ou seja, se a pessoa não fosse batizada, ela não seria regenerada, porque Pedro fala assim, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. E por causa disso, né, o que a gente vai ver? Crianças sendo batizadas. Por que os católicos, né, e alguns movimentos protestantes, mas uma minoria muito pequena, pensam em batizar crianças quando elas são recém-nascidas, porque eles acreditam que o batismo é que produz a regeneração. Mas se você ler atentamente esse texto, você vai ver que não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que o batismo segue o quê? O arrependimento. E quando você vai lá para Romanos 14, 12, você vai ver que Paulo fala assim, que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus, das suas obras a Deus. Aí eu pergunto para vocês, uma criança que está vivendo na idade da inocência, ela tem consciência de seus atos? Se ela não tem consciência, por que batizar
Uma criança que ainda não compreende. Lembra que eu comecei a aula falando sobre a questão da compreensão. Se a criança não compreende o que é o Evangelho, se ela não compreende o que é seguir a Cristo, então como batizar uma criança? Outra questão que é muito discutida, que nós vamos ver adiante, é a questão da imersão. Como a palavra batismo significa imersão, imerso, estar debaixo de água. E aí vem a questão da interpretação também. A maioria dos cristãos protestantes entende que o batismo, ele tem que ser por imersão, a pessoa tem que ser submergida às águas. Enquanto uma outra corrente crê que estar sob as águas ou debaixo das águas significa, se você jogar um pouquinho de água na cabeça de alguém, a água está sobre, então ele está sob. Então são várias interpretações que alguns cristãos têm, mas vamos voltar um pouco aqui mais para a Bíblia para a gente entender isso aqui. Nós não temos na Bíblia nenhum registro de crianças sendo batizadas como sinal de arrependimento. Aí algumas pessoas vão falar assim, pastor, você não leu Atos 16, porque lá em Atos 16, 15 e 33, nós vamos ter a passagem lá dizendo que todas as pessoas da casa foram batizadas, da casa de Lídia. E aí diz assim, olha, no versículo 33, que todas as pessoas da sua casa novamente foram batizadas. Porém, essas pessoas que foram batizadas, elas foram batizadas depois da pregação do Evangelho. Então, uma vez que Paulo anuncia o Evangelho para eles, eles ouvem, eles compreendem e então eles se decidem batizar. No versículo 40 ainda de Atos 16, nós vamos encontrar também a passagem do carcereiro, que Paulo e Silas estavam lá na prisão, todos nós conhecemos essa passagem. E uma vez libertos, então eles pregam para o carcereiro, né? E o carcereiro e toda a sua casa são batizados. Porém, nos 2 versículos que nós citamos, nós vamos ver que tanto no caso de Lídia, por exemplo, de Lídia, Paulo e Silas saíram da cadeia, foram para a casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Quando o texto diz, ali se encontraram com os irmãos, subentende-se que eles estão falando aqui de pessoas que tinham uma plena compreensão daquilo que estavam ouvindo. O que não é o caso de uma criança que ainda está na idade da inocência, que está num processo ainda de aprendizado, né? Então ela não tem como ainda ter uma noção clara do que é certo, do que é errado. Na casa do carcereiro foi a mesma coisa. Diz assim, que as pessoas que estavam na sua casa, elas foram batizadas porque criam. Então as pessoas aqui também não está, o texto bíblico e nenhuma passagem na Bíblia nós vamos encontrar de forma explícita dizendo que um bebê recém-nascido foi batizado. Aí alguém vai perguntar assim, pastor, então qual é a idade para se batizar? Vocês já ouviram essa pergunta alguma vez? Ou já se questionaram? Qual é a idade? Eu estava conversando com um irmão essa semana e ele falou assim, que o filho dele fica sempre perguntando, pai, quando é que eu posso me batizar? E aí, na concepção de alguns, a criança só pode se batizar depois dos 12 anos. Já ouviram isso também? Por que 12 anos? Porque Jesus foi ao templo aos 12 anos. Mas não tem base bíblica para isso. A idade do batismo é a idade da consciência. Ou seja, quando a criança ela passa a ter plena consciência dos seus atos, ela sabe que o que ela está fazendo é certo ou errado, ela pode se batizar. A gente teve exemplo aqui na igreja de uma irmã que foi líder do Ministério de Crianças por muito tempo. Alguns aqui vão se lembrar dela, a tia Lourdes, que ela se batizou aos 10 anos de idade. Eu me batizei aos 13. Eu acho que aos 13 foi a idade do meu juízo. Mas cada um tem a sua idade. A idade que você já tem consciência de que aquilo que você está fazendo é certo. Agora, como é que a criança
né? Ou alguém de pouca idade passa a ter consciência do certo e errado, quando ela tem compreensão daquilo. Um exemplo claro, quem é o mais jovem de vocês que estão aqui? Seria a Raila. Você é mais jovem. A Raila está com quantos anos? 11 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para a Raila aqui. Eu vou abrir aquela tomada que tem ali na parede, ali tem 2 fios. Eles estão ligados. Passa corrente ali, você sabe disso, né? Se eu pedir para você segurar os 2 fios, um em cada mão, você vai segurar? Por que você não vai segurar? Porque vai tomar choque. Se eu acender o fogo lá do fogão e deixar o fogo bem quente e falar assim para você, Raila, coloca a mão no fogo que não queima, você vai colocar? Por quê? Porque queima. Então ela tem consciência. Agora, agora vamos trazer isso para o evangelho. Quando é que ela vai ter consciência do que é o evangelho? Quando ela for discipulada, quando ela for ensinada, instruída sobre o que é o evangelho, o que é salvação. Então a idade é a idade da consciência. Eu estou falando da Raila, porque a Raila, aos 9 anos de idade, estava fazendo o curso de liderança da igreja, que era um curso básico de teologia conosco, e era uma das alunas que se destacava na sala de aula, com 9 anos de idade. Que fazia pergunta, tem alguns alunos aqui que lembram, ela fazia perguntas que às vezes os adultos não faziam. Então ela tem compreensão do que ela está ouvindo. Ela pode se batizar? O que vocês acham? Ou vamos esperar ela completar 12 anos? Em alguns lugares é 15, né? Então, ela tem compreensão. Ela quer Jesus. Ela se decidiu. Então, nada a impede que ela seja batizada. Outra coisa que a gente ouve muitas vezes de adultos é dizer assim, mas meu filho, minha filha, você é muito novinho ainda. Você vai pecar muito. Você vai namorar muito. Você vai aprontar muito. Aí depois, quando você estiver velho, você se batiza. Tem base bíblica para isso? Não. Aí eu pergunto para vocês, tem algum crente batizado aqui que não cometa pecado? Tem algum aqui, um crente batizado? Depois que você se batizou, cara, você virou um anjo. Literalmente falando, você virou um anjo. Uma anja. Você nunca mais, agora tem que falar angê. Então você virou um angê. Você nunca mais, você fez nada de errado. Tem alguém aqui? Não. Por que todo dia, quando a gente acorda, uma das primeiras coisas que a gente faz é, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, perdoa os meus pecados. Porque todo momento nós estamos pecando. Mas o que nos torna crentes em Cristo é a consciência que nós temos do erro e a necessidade de se arrepender todos os dias. Então isso é ser cristão. Você pode cometer uma falha, mas você sabe que aquilo está errado. De repente, a Raila poderia até dizer assim, mas foi o pastor que mandou, eu vou colocar a mão no fogo, qual o problema? Pastor é homem de Deus, se ele falou que pode, pode. Não, minha filha, ela não vai colocar porque fogo queima. Então você tem consciência daquilo que você pode e não pode. Agora, essa consciência cristã, vamos dizer assim, essa consciência do que é o certo, do que é o errado, essa consciência da vontade de Deus, é algo permanente. Todo dia nós estamos aprendendo algo novo de Deus. Então não tem aquela da pessoa dizer assim, mas eu já estou crente, já estou batizado, já sei tudo. Não, queridos, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu já ouvi pessoas aqui na igreja, com décadas servindo a Cristo, que em determinadas aulas dominicais aqui falou assim, uau, eu não sabia disso. Eu não tinha aprendido isso. Nossa, eu não tinha entendido esse texto. Por quê? Todos os dias nós estamos aprendendo coisas novas de Deus. E a vida cristã é isso. É uma caminhada progressiva em direção ao céu. Então a gente vai todo dia isso, ó. Cada dia a gente vai se distanciando do mundo e vai se aproximando mais de Deus até chegar à estatura de uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Então não é
eu me batizei hoje e pronto, tal, já subi de nível, já estou aqui em cima. Não. É uma caminhada progressiva. Então, por isso que o batismo é apenas o primeiro passo que nós estamos dando nesta caminhada que pode durar muitos anos de aprendizado, de compreensão da vontade de Deus. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre essa questão do batismo, né? Salvar, do batismo regenerar, não é o batismo que salva. Quando alguém fala para a criança assim, não, você não pode se batizar porque você não pode se batizar porque você vai pecar muito. Queridos, não é o batismo que salva, não é o batismo que regenera. Quem salva é Jesus. Quem regenera é a palavra de Deus. Mediante o que? Um agir do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que os cristãos têm que todo dia estudar a palavra de Deus. Por isso que é importante reuniões de ensino. Porque o diabo não quer que os crentes cresçam. Porque na medida que você cresce na graça e no conhecimento, vamos lembrar aqui, uma escalinha imaginária aqui, né? Aqui está o mundo e aqui está você, graça e conhecimento. Então, na medida que você conhece, você se distancia do mundo e se aproxima de Deus. Aí o que o diabo faz? Você não precisa aprender, você já sabe tudo. Ih, o pastor vai falar aquele negócio de novo, aquilo você já sabe. Mas é este ensino que vai, a cada dia, nos regenerando, nos transformando à imagem de Cristo. Então, vejam bem, alguém pode dizer, não, mas o batismo salva. Gente, e o ladrão na cruz? Vocês já pararam para imaginar? Eu fico imaginando, né, as pessoas que têm esta compreensão errada das Escrituras, Jesus falando assim para o ladrão, desce da cruz, se batiza, meu filho, e depois você estará comigo. Aí, alguém fala assim, é exatamente por isso que às vezes tem batismo dos mortos. Vocês já ouviram falar dessa doutrina também? A pessoa morreu, não foi batizada, e aí você se batiza no lugar da pessoa, para que ela possa ter direito à salvação. São doutrinas erradas, doutrinas de homens e doutrinas de demônios, que não refletem a verdade na palavra de Deus. Então, o que Jesus falou para aquele ladrão? Hoje mesmo você estará comigo aonde? Paraíso. Então, salvação consiste em entregar a sua vida a Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Isto é o novo nascimento, que é gerado através da declaração de fé a Cristo. O batismo não regenera, gente. E o batismo não dá nova vida. Meninos, meninas, que vão se batizar. Talvez alguém vai falar assim para você, mas você não para de ficar brincando de pipa. Você vai se batizar. Como que você vai se batizar? Um crente batizado empinando pipa na rua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui privado, na minha adolescência, de ser adolescente. Porque a igreja impunha que eu não podia andar com o meu carrinho de rolemã. E meu irmão lembra aqui que eu era um as, não no volante, um as na rolemã. Eu era o cara. Todo quebrado, todo cortado, mas não tinha medo. Pulava, saltava barrancos, depois voltava de novo. Eu era o as. A igreja me proibiu de soltar pipa. Eu fazia um cerol sem igual. Não podia mais soltar pipa. A igreja me proibiu de jogar bola. Gente, quando eu chegava na vila, que a molecada me via de longe, era eu e meu irmão. A gente era disputadíssimo pelos times, porque a gente jogava um bolão. Hoje eu não consigo dar 3 petecadas numa bola. A perna endureceu. A igreja me proibiu de assistir televisão. Então eu não podia ver Vila Sésamo. Eu não podia ver Star Trek. Porque a igreja dizia assim, se você olhar para a televisão, você vai para o inferno. A igreja me proibiu de fazer educação física. Porque a igreja dizia
E você não podia andar de short e fazer educação física de short. Estava mostrando as pernas. Gente, eu tinha 13 anos de idade. Que perna que eu tinha para mostrar? Só que na minha inocência, eu falei, bom, se esse é o passaporte para o céu, beleza, estou dentro. Não fiz nada disso, parei tudo isso. Mas um dia, o evangelho me libertou. Porque um dia eu deixei de conhecer a igreja, a religião em si, e passei a conhecer o Cristo que religa a verdadeira religião. Só que aí já era um pouco tarde para voltar a brincar de pipa, de carrinho de rolemã, essas coisas. Mas ainda tenho vontade, de vez em quando, eu ainda vou na sede social e solto uns pipas à vontade, porque é muito gostoso, é prazeroso demais você ficar brincando de pipa. Aí, ó, tem mais um ali que gosta, então nós vamos, mas sem cerol. Também gosto de outras coisas, mas jogar bola nem pensar, porque eu caminho em campo, senão, quando não estou sentado em campo. Eu não quero privar vocês de serem adolescentes. E nem posso fazer isso. Não vou privar vocês de ser jovens. Vocês precisam viver a sua idade. E vocês precisam fazer essas coisas que fazem parte da idade de vocês. Agora, qual é a diferença? É a consciência. É a consciência que você tem do que é ser cristão. Porque quem tem consciência sabe o limite. Então, se eu estou brincando com os colegas numa quadra e daqui a pouco o clima, o ambiente começa a se tornar agressivo, violento, ofensivo, o que eu faço? Sai fora. Eu sou cristão, eu não entro nessas coisas. Se eu sei que existe na minha cidade uma lei que proíbe empinar pipas em zonas urbanas, principalmente com cerol, porque é perigoso, eu posso matar alguém. O que eu faço? Não empino pipa na rua. Vou procurar uma área onde não tem problema, onde eu possa fazer isso. E existem campos onde você pode fazer isso. Então a consciência é que faz a diferença. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que ao se batizar, vocês estão se declarando por Cristo e deixando bem claro às pessoas que vocês conhecem a Cristo, que vocês compreendem a Cristo. Mas vocês vão continuar sendo jovens, adolescentes, adultos. Não vai mudar. A irmã casada, que chamava a atenção do marido, puxava a orelha do marido porque ele entrava de sapato dentro de casa, depois que você se batizar, você vai continuar fazendo a mesma coisa, porque isso é higiene. Isso não tem nada a ver com vida cristã de, não, agora, aí o marido vai falar para a mulher assim, ô mulher, você virou crente para quê? Para continuar pegando o meu pé? E ela vai dizer sim, porque entrar com um sapato sujo dentro de casa não pode. Não vai mudar essas coisas. Então, o que nós precisamos entender, o evangelho, ele não priva, o evangelho da consciência. E a consciência te faz decidir entre o que pode e o que não pode fazer. Nós temos a mente de Cristo, então o que Cristo faria? Essa é a diferença. Então, continuando, alguns ensinos errados sobre batismo, só para vocês entenderem. Por exemplo, nós falamos que o batismo não salva, o batismo não regenera. Outra coisa, o batismo não perdoa ninguém. Eu vou me batizar para ser perdoado. Quem perdoa é Jesus. Quem perdoa é Deus. Não é o batismo que perdoa. Eu vou descer as águas porque aí eu estou perdoado. Não. Outra coisa, o batismo não vai te livrar da morte. Tu vai morrer. Espero que demore, mas vai. O batismo não vai te livrar do diabo. Por isso que Tiago falou, vocês devem resistir ao diabo para ele fugir de vocês. Mas não é o batismo. Se você entrar dentro da água e ficar lá e falar, diabo aqui não pode pegar. Cuidado, irmão. O diabo sabe nadar. Não é isso que vai te livrar do diabo. O batismo não vai te dar salvação eterna. Porque a salvação ela vem mediante o quê? A fé. E a fé em quem?
em Cristo. Então, eu vou ter que pular um pouco aqui, depois vocês que quiserem conhecer mais os conteúdos, podem baixar a aula, né, ou me peça que eu encaminho para vocês também todo o conteúdo, porque é muito amplo. Sobre a ordem de batizar, que Jesus ensinou à igreja, isso a gente já tem falado muito aqui na igreja. Eu vou falar sobre a questão da fórmula do batismo. Então, lembrando que existem aqueles que creem na imersão, aqueles que creem na aspersão e aqueles que creem no derramamento. Qual a diferença de um para o outro, né? Então, a aspersão da água na pessoa, derramamento, né, da água na pessoa, e a imersão, o submergir nas águas. Nós seguimos aquilo que as Escrituras ensinam e o significado da palavra batismo, imersão. Então nós batizamos as pessoas por imersão. A questão do rebatismo. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para vocês. Tem uma passagem da Bíblia que fala que há um só batismo, um só Deus, um só Senhor. Paulo está falando de que batismo ali, vocês sabem? Não é o batismo da água. Veio o contexto. Paulo está falando que nós somos batizados no Espírito. E o Espírito derramado é um só batismo. Então há um só Deus e um Senhor. Aquele batismo não é o batismo da água. Leia o texto, releia, medite. Aí alguns irmãos falam, não, porque só existe um batismo. Tá, então a pessoa que se batizou numa igreja não cristã, eu não vou citar o nome da igreja aqui para não fazer propaganda dela, mas é uma igreja de um sujeito que teve uma visão de um anjo e recebeu uma nova revelação, da qual nasceu uma nova Bíblia. E eles batizam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vai aceitar esse batismo, porque eles fizeram o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que a pessoa veio aqui à igreja e falou assim, eu quero fazer parte da igreja aqui. Eu falei, amém, seja bem-vindo. Mas aí a pessoa falou, só que eu era da igreja X. Eu falei, mas essa igreja não é uma igreja cristã? E aí a pessoa pegou e falou assim, não, mas eu fui batizado lá como os cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, e para tentar explicar para a pessoa, porque ela tinha aprendido que, uma vez batizado, batizado para sempre. A criança que se batizou na igreja católica, quando nasceu, então ela não precisa se batizar de novo na igreja cristã protestante? O que vocês acham? Precisa? Então a questão do rebatismo, pode ou não pode ser rebatizado? Eu vou contar uma historinha para vocês, não se escandalizem. Conheci uma pessoa, ela ficou inclusive um mês aqui conosco, chamava Jesus amado, agora fugiu o nome do apóstolo, César Nunes, acho que é isso, que era aquele da Patagônia. Ele esteve aqui conosco, e aí ele falou assim para mim, ele falou, pastor, eu rebatizei toda a congregação, inclusive os pastores. E aí eu tomei um susto, assim, um choque na hora que ele falou aquilo. E ele falou assim, nenhum deles sabia o que era evangelho. Pessoas que vieram, mas nenhum conhecia o evangelho. Ele falou, então eu perguntei para eles, vocês conhecem a Cristo? E aí cada um começou a dar um exemplo, e ele falou, não, vocês não conhecem a Cristo. E ele discipulou todos eles e batizou tudo de novo. Se o batismo representa uma aliança, um pacto, e é simbólico, de natureza simbólica, não há nenhum problema que a pessoa que foi batizada sem orientação, ela seja batizada novamente. Aí eu faço jus a uma igreja que costuma rebatizar as pessoas de outra igreja que vai congregar com eles. Eles não estão errados. Talvez você vai falar assim, mas pastor, não estão errados. Porque se eles estão ensinando a pessoa dentro da doutrina deles, aí já não estou falando de Bíblia, dentro da doutrina deles, e aquela pessoa, ela precisa se declarar para eles que ela aceita, então ela é rebatizada. Aí você vai falar assim, pastor, eu nasci aqui, estou servindo a Deus há tantos anos, eu preciso de rebatismo? Não, você não precisa, irmão. Mas eu tive uma situação de uma pessoa que falou assim para mim, que ela foi batizada na adolescência. No embalo, os colegas chamaram ela e falou, vamos lá, porque existem algumas igrejas que os pastores,
eles ganham crédito quanto mais pessoas batizam. Eu, inclusive, fiz parte de uma dessa igreja, que quanto mais pessoas você leva para o batismo, então você recebe elogios, você recebe uma igreja maior, porque mostra que você é um bom pastor. Então o que a gente fazia? A gente saía catando o povo a rodo. Chegava na igreja assim e perguntava, quem não é batizado? Aí levantava um monte de gente, criança, tudo. Não é? Vem tudo aqui para frente, ó. Faz a ficha de todo mundo, o próximo batismo, vai todo mundo se batizar. Ninguém sabia por que estava sendo batizado. Então essa pessoa me falou, pastor, eu fui batizada, mas eu não tenho consciência, não sei nem por que eu fui. Alguém me convidou e entrei lá. Ela estava afim de um rapazinho, um namoradinho lá na igreja, e o cara já era mais velho, já estava servindo a Cristo, era batizado, e ela falou, bom, se para ganhar o coração dele eu tenho que pular na água, a gente pula. Mas não tinha noção do que é o batismo. Então, queridos, existem situações, nunca tivemos um caso desse aqui na igreja, mas se houver um caso desse, eu não tenho nenhum receio bíblico de batizar a pessoa em nome de Jesus. Outra questão. Então, quem deve ser batizado? Aquele que crê. Qual foi a palavra de Jesus? Quem crer e for batizado. O passo é, você crê? E o que é crer? Crer tem uma palavra, uma expressão do John Stott, que eu gosto muito dessa expressão. Tem um livro, aliás, se vocês quiserem buscar esse livro e comprar, é muito importante, diz assim, crer é pensar. O que é crer? Crer não é uma declaração motivacional. Ah, eu creio, estou emocionado, eu creio. Não, crer é pensar, é consciência. Crer, você crê mesmo que às vezes Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão não era um cara emotivo, porque mesmo as evidências sendo contrárias, ele ouviu a palavra do Senhor que falou para ele o quê? Sai da tua terra e vai. E ele foi, e ele creu. Então crer é ter consciência, crer é pensar, crer é obedecer. Isso está muito além das emoções. Para a gente finalizar, aos candidatos de batismo, eu peço depois que vocês me cobrem, e eu vou mandar o arquivo todo para vocês, porque esta aula, esse treinamento é treinamento de uma semana. Eu estou falando com vocês em 60 minutos. Mas eu preciso passar agora algumas informações também que são importantes para quem for se batizar. Porém, antes eu quero perguntar para vocês que estão aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o batismo que gostaria que fosse falado? Até aqui está tudo bem? Então vamos lá, sobre o batismo. No próximo sábado, vocês devem chegar até 30 minutos antes. Até 30 minutos antes. Por que chegar 30 minutos antes? O batismo vai começar às 15 horas, vocês devem estar lá até às 14h30. Porque quando chegar lá, alguns de vocês vão trocar de roupa, vão receber algumas instruções, algumas orientações, e também vão receber a capa de batismo com a qual vocês vão descer a pia batismal. Mas até por falar de capa de batismo, eu já vou me antecipar aqui e falar uma coisa importante. Homens e mulheres, vejam bem, você vai estar com a capa, mas a capa, ela é uma capa fina. Então você não pode tirar a camisa e entrar de sunga. Né? Eu vou colocar uma sunga aqui, aí pôs a capa, ou a mulher, eu vou entrar de biquíni para se batizar. Até porque tem lugar aí que eu já vi isso aí, viu? Aliás, um toboágua, né? Os irmãos subia lá em cima e descia pelo toboágua de piscina, de biquíni, de sunga. Uau, pá, caía lá embaixo o pastor. Batismo é coisa séria, de natureza simbólica, mas representa o que? A decisão, é a maior decisão que vocês vão estar tomando na vida de vocês, é coisa séria. Então, eu peço às mulheres, é importante também não ir de saia, mas de preferência usar ou uma calça longa, né? Eu não sei como que chama aquelas calças que as mulheres colocam por baixo, que é mais colada por causa da água para não pesar muito, né? Ou
shortinho aqui, ó, até o joelho, e aí vocês vão colocar a capa sobre. E também é claro, de camiseta. Os homens, os meninos, da mesma forma. Nós aqui não temos nenhum problema de vocês usarem bermuda, tá? Mas bermuda que eu falo aqui no joelho, tá? Uma bermuda decente. Não vai colocar aquela bermuda que pega aqui em cima que estão usando, que puxa aqui para cima, não, que vai ficar até meio esquisito, tá? Então, não, bermuda. Aqui, os meninos vão de bermuda, camiseta, tá? Vestido decentemente. Vocês vão, para entrar na piscina, a partir do momento que vocês trocarem de roupa, vocês vão colocar chinelo, porque também não entra de tênis, de sapato na piscina, né? Você vai entrar descalço. O chinelo é para você seguir até a beira da piscina. Na hora que for descer, esta área está toda limpa, então aí você vai poder descer descalço. Outra coisa, também não é para pular na piscina. Tem escadinha. Tem que ir pela escadinha, tá? Senão você vai ser batizado antes da declaração, né? O irmão já, quando sair, o pastor for perguntar, o irmão já está lá no fundo. Não, desce pela escadinha, tá? Tem todo um processo. É importante levar uma outra troca de roupa. Nós vamos ter uma área onde os homens irão se trocar e outra área onde as mulheres irão se trocar. Levar, então, uma outra peça de roupa para vestir depois. Levar toalha também para se enxugar. No dia do batismo não vai ser permitido nadar, entrar na piscina. Nós vamos estar orando ao Senhor, aquele momento ali é um momento consagratório, vai entrar ali os obreiros que vão fazer o batismo, terminou, nós vamos fechar novamente, vamos cobrir novamente a piscina. Nada de pular na água nesse dia. Se quiser, conversa com a gente, marca um dia, você vai pular na água, mas não nesse dia. Esse dia é só batismo. Outra coisa importante também vai ser o uso de máscaras, respeitando as normas sanitárias, as determinações do governo do estado que estão em vigor. Como é uma reunião de ajuntamento de pessoas, nós não podemos de maneira alguma vacilar. Às vezes você fala assim, mas não tem problema que vamos estar entre irmãos. Cuidado, Caim matou Abel. E você pode estar, de repente, o teu irmão, ou você pode estar com vírus e pode passar para o outro, sem saber. Então, vai de máscara. Nós vamos estar no ambiente lá, todo mundo, os pastores que forem batizar, nós vamos descer de máscara. Aí vocês, na hora do batismo, vocês podem descer sem a máscara na água, porque nós vamos estar protegidos, então também vamos estar protegendo vocês. E até porque mergulhar com a máscara, né, aí também não vai dar muito certo. Nessa hora, pastor, mas se eu estiver lá e eu quiser respirar um pouquinho do ar, né? Vai para um lugar onde não tem ninguém, onde não tem pessoas perto, aí você abre os seus pulmões, aí respira. Quando você voltar para o ajuntamento junto com as pessoas, de máscara, porque outro detalhe importante, irmãos, como as normas do Estado, né, o decreto está valendo, qualquer reunião de ajuntamento, os vizinhos podem chamar a polícia militar, e se chegarem no local e as pessoas estiverem sem máscara, aí é uma multa, e se algum dos irmãos levar uma multa, né, eu vou mandar a conta para você, são R$10.000, porque tem que estar de máscara. Então, eu estou falando isso hoje, à noite eu vou repetir tudo de novo, está sendo gravado, vou mandar esse áudio, aliás, um vídeo também para os irmãos, para que a gente se precavenha. Nós estamos falando de prevenção de vida, tá? Então, tomar todos esses cuidados. Vai ter pessoas com mais idade também, então a gente precisa ter esses cuidados. Evitar aglomerações sem uso de máscara. Pastor, e na hora de comer e beber? É claro que você não vai comer com a máscara. Outro dia eu fui no depósito e até o rapaz, ele deu risada porque ele me deu um cafezinho no depósito, tá, irmãos? O cafezinho é para o cliente voltar de novo. Então ele me deu o cafezinho, na hora que eu fui tomar, eu estava de máscara, eu virei na máscara. E aí deu risada, falei, rapaz, eu estou tão acostumado com esse negócio já que esqueci de tirar. Então na hora que você for comer, você vai ter a cantina, que vai estar servindo os irmãos, mas não precisa um ficar em cima do outro. Então, pega, né, o que os irmãos
der para servir, você afasta um pouquinho, você tem 5.000 metros de área. Então, se afasta, come um pouquinho mais isolado, não fica comendo em cima do irmão, mastigando e pá, pá, né, no irmão e só. Então, manter um pouquinho mais de distância também faz bem. Outro detalhe importante é com relação aos ministérios que irão se apresentar no culto pré-batismo. Vai ter um culto rápido, tá? Eles devem estar lá às 14h30 para também se organizar, porque quando for 15 horas, se tiver o Pedro, o Tiago e o João, o culto começa às 15 horas. E quando der o horário do batismo, vai começar o batismo. Os músicos da orquestra vão tocar durante o batismo, eles vão se posicionar e vão ficar tocando de um lado ali alguns hinos da harpa cristã. Os diáconos, né, cooperadores, obreiros que estarão lá para auxiliar no batismo, eles serão identificados com as capas brancas, os que vão estar auxiliando no batismo. Os demais obreiros, eles são todos conhecidos e eles vão estar em algumas áreas, né? Vão estar na recepção, no estacionamento, na cantina, vão estar ajudando os irmãos ali, são os nossos obreiros que vão para essas reuniões, todos eles chegando lá, são obreiros, né? Então continuam agindo como obreiros. Para finalizar, como será a ministração do batismo? Então nós teremos 2 obreiros que vão estar dentro da pia batismal. Vocês não se preocupem com a água, porque eu pretendo dar pelo menos uma aquecidinha nela, por causa também da minha saúde e de vocês. Estou pensando em nós. Porque vai ser eu e o presbítero Donizete que vamos descer a água do batismo. Nós vamos estar lá. É claro que se o presbítero Hélio conseguir ir, ele vai trocar comigo. Aí eu não vou entrar e ele vai entrar no meu lugar. Tá? Mas se o presbítero Hélio não estiver lá, então eu entro junto com o presbítero Donizete. E a forma de batismo é bem simples, para vocês não se assustar. Quando eu fui batizado, gente, o meu maior temor era o batismo. Eu não tinha medo de se batizar assim, porque eu queria declarar minha fé em Cristo, mas eu tinha medo da água. Porque tem uns irmãos que quando vai batizar, ele pega a pessoa, né, na posição do batismo, mas empurra com tanta força que a água sobe para cima. Pum, né? Te batiza em nome do Pai e do Filho. E tem aqueles que ainda, ele fala assim, eu te batizo, aí ele já empurra o irmão lá para baixo. Ele segura o irmão lá embaixo e fica, em nome do Pai, o onipotente, o soberano, o eterno, em nome do Filho que veio ao mundo, oh, aleluia, e em nome do Espírito. Quando o irmão... Então, a gente não faz assim, pode ficar tranquilo. Você não vai passar por isso. Como que nós fazemos? Para vocês entenderem. A piscina, primeiro, que ela tem a pressão da água, que é muito forte. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. Então, vocês vão descer. A gente vai com calma para você poder se ambientar com a pressão. Entrou na água, está tranquilo. Vocês vão colocar as mãos aqui, né? No peito. E nós vamos fazer algumas perguntas básicas, do tipo, né? Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Se falar que não crê, a gente não vai nem para pedir para subir a escada, a gente vai jogar lá em cima, de dentro, né? O presbítero, irmão, esse aqui não pode, não. Você crê, se você está ali é porque você crê. Então sim, eu creio. Você promete ser fiel ao Senhor em toda a sua vida? Prometo. Então, diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao invés de te puxar para trás, nós obreiros vamos colocar a mão na tua cabeça e você vai descer vagamente e vai se cobrir na água e vai se levantar. É uma forma mais tranquila, mais segura, tá? Para não ter o risco de se afogar. O importante no batismo é o quê? A submersão. É você se submergir nas águas. Então, para isso não precisa usar de violência, irmão. Não precisa pôr o pé atrás do irmão, empurrar o irmão e depois... Aí o irmão puxa a capa e deixa o irmão lá embaixo, né? Não, então... Baixa, submergiu, levanta. E aí você está batizado para a glória do Senhor Jesus e você já pode se considerar membro ativo da Igreja do Senhor. Amém? Ficou alguma dúvida? Todos compreenderam? Nós podemos terminar por aqui? Então que Deus
abençoe a vida de vocês grandemente. Outra coisa importante, eu estou vendo aqui agora o cabelo do Arthur. Lembrei, Arthur, no dia do batismo eu vou molhar esse cabelo, rapaz. Nem adianta, né? O irmão fala, pastor, mas eu passei gel, né? Leva gel então também, leva o cremezinho, leva o pente que você precisar, leva o secador de cabelo, porque vai molhar. Tá bom? Desculpe a brincadeira. Que o Senhor abençoe a todos em Cristo. À noite nós vamos estar reunidos aqui para a glória do Senhor. Se não me engano, acho que vai ter uma ação de evangelismo agora também, não é isso? Com alguns irmãos, eu vi a irmã Michele falando, não sei. Mas se não tiver e vocês quiserem evangelizar também, nós temos folhetos à vontade para que sejam distribuídos, para que a palavra seja semeada. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus.